Eu Sim. estava assistindo um vídeo no seu canal em que você comentou que no LinkedIn os currículos são feitos pela internet e a avaliação dos currículos também são feitas por Sim. critérios algoritmos. E aí você comentou em alguma coisa a respeito de internet morta. O que é isso? Pelo amor de Deus, o que é isso? Isso, então, eu vou explicar primeiro o conceito da teoria da internet morta e depois exemplificar no LinkedIn, que é o exemplo que tu trouxe. A teoria da internet morta, ela começou como uma ficção, ou até uma teoria de conspiração, mas uma ficção mesmo, num fórum, usuários discutindo sobre a possibilidade, tipo uma possibilidade de ficção científica, que tudo que a gente vê na internet seja gerado dinamicamente, que nem a gente estava falando dos preços dinâmicos, perfis de propaganda dinâmicos. Então a ideia é a gente ir um pouquinho mais longe e a gente imaginar que quando a gente entra no Facebook, todas aquelas postagens não foram geradas por humanos, elas foram geradas por robôs, né, por modelos automatizados e tal. Hoje com a IA, e o legal é que essa ficção ela é de 2016. Hoje a gente consegue enxergar, assim, com os modelos de linguagem, de IA, eu consigo enxergar como daria para gerar fotos de pessoas, textos de pessoas, isso acontecer. E daí a teoria da internet morta diria que é isso. Na realidade, a internet já meio que não existe, são tudo robôs, eu sou a única pessoa viva na internet. Essa é a ideia disso. E daí acaba, quando a gente cita, eu acho, seriamente isso, é porque a gente está descrevendo coisas assim acontecendo. Então, o exemplo do LinkedIn é que, basicamente, o próprio LinkedIn tem uma maneira de aplicar, mandar o teu currículo, aplicar para vagas lá, que é uma parte paga da plataforma, e tem outras plataformas de aplicação para empregos, como, por exemplo, a Gup, em que, né, as empresas colocam as vagas lá, colocam um teste, as pessoas aplicam para o teste, colocam seu currículo, e grande parte da pré-seleção, digamos, dos candidatos é feita por esses tipos de algoritmos, modelos de inteligência artificial e tal, mesmo que eles sejam bem ruins, né? Tem alguns vídeos no canal que a gente falou sobre a Gup especificamente e várias pessoas dizem que o melhor que tu pode fazer, por exemplo, é achar todas as palavras-chave interessantes e só colocá-las no teu currículo, escrever exatamente frases retiradas ali da proposta e você vai ser chamado para entrevista. Porque o algoritmo, ele não é muito bom, assim. Mas a ideia toda é que para as empresas cortarem custos na questão da contratação, elas automatizam o processo de avaliação de currículos. Eu estava descrevendo essa notícia de um programador que criou uma ferramenta que automatiza a criação de currículos específicos para aplicação de vagas. Então, tu colocava essa ferramenta para funcionar e você achava 100 vagas no LinkedIn que tinham mais ou menos o perfil que tu procurava e ele fazia 100 currículos especificamente para cada vaga, porque a gente consegue fazer isso com essas ferramentas hoje, de tal forma que ele teria a maior chance de ser né, aceito. Então, por isso que eu disse que isso começa a criar a teoria da internet morta realmente. Nenhum humano verifica os currículos, agora nenhum humano escreve os currículos. E a gente tem uma etapa gigante ali da nossa economia fazendo trabalho inútil com essas ferramentas de IA, porque a gente automatizou o trabalho dos humanos, né? Então, e várias dinâmicas das redes sociais, quanto mais automatizadas elas ficam, mais a gente vai criando esses nichos aí onde coisas interagem sozinhas sem interação humana e não necessariamente isso é bom, porque às vezes está fazendo um monte de coisa inútil que a gente não precisaria. Coisas inúteis, com certeza. Um outro assunto que eu queria que você explicasse para nós leigos aqui, de forma, obviamente, simplificada, que é criptomoeda e NFTs. Cara, NFTs eu não consigo entender. Como é que uma obra de arte pode ser uma... Eu não consigo entender. Me diz assim, isso é centralizado? Porque falam que usa a tecnologia blockchain. Blockchain é exatamente uma tecnologia descentralizada, ou eu estou enganada? Sim, Explica tá para nós aí. correta. Dá uma visão. Então, e daí peço desculpas também por sempre dizer, tem uma playlist no canal que tem ensaios e tem um ensaio sobre... Tudo tem no canal dele, gente, porque foi de lá que eu tirei as perguntas. Com certeza, tudo tem que eu ensaio sobre aqui... criptomoedas e NFTs, né? E, assim, em resumo, criptomoeda e NFTs são tecnologias muito interessantes, mas elas sofrem daquele problema que eu falei sobre a fetichização da tecnologia. Muito do interesse que existe nessas tecnologias é por elas serem muito modernas,
por elas terem esse potencial gigante. Então elas acabam, digamos, por tabela, sendo vistas muito positivamente. A especulação em cima disso, o hype que o pessoal fala, né, a animação que existe com essas tecnologias, tem muito a ver com isso. Então a ideia da criptomoeda é a gente criar eu vou falar da Bitcoin especificamente, que é a criptomoeda mais famosa, e ela é implementada em cima da tecnologia de blockchain, que nem tu falou. A ideia da blockchain é criar um banco de dados que ele é imutável e descentralizado. Então a ideia toda é que a gente vai conseguir ter um banco de dados onde eu vou olhar que uma coisa está registrada ali e eu tenho bastante confiança de que esse dado não vai mudar. Então, qual é um tipo de dado que eu quero ter bastante confiança que ele não vai mudar? Por exemplo, o dinheiro que eu tenho no banco, né? A não ser que eu tire o dinheiro do banco, eu não quero que esse dado mude. Então, logo, blockchain foi pensado originalmente para isso, para dinheiro, mas a gente pode pensar também, por exemplo, para documentos, né? Cartório, que daí a gente já vai chegar nos NFTs. Como é que o blockchain faz... Por que é interessante que o blockchain fazendo isso e é mais interessante do que um banco? É interessante porque o banco poderia mexer no meu dinheiro, né? Ou o governo poderia mexer no meu dinheiro. A gente pode lembrar do Brasil, o que aconteceu com o Collor aqui, o confisco das poupanças. Se eu te dissesse, né? O pessoal da blockchain chega assim pra ti e diz, se eu te dissesse que o Collor não poderia confiscar as tuas criptomoedas porque elas estão registradas na blockchain. Aí todo mundo diz, pô, eu me interessei. E isso é feito usando, né, um algoritmo que eu não vou entrar em detalhes. No vídeo lá eu entro em detalhes de como funciona, em que todo mundo contribui para gerir esse banco de dados. Todo mundo contribui espaço nos seus computadores, todo mundo contribui muito processamento e faz parte da maneira como ele precisa funcionar, a gente contribui com isso, para que a gente crie esse banco de dados e ninguém é o dono dele e ninguém consegue modificar ele sem a autorização de todo mundo, fazer uma modificação inválida. É isso que o blockchain funciona. E a Bitcoin implementa dinheiro em cima disso, porque, que nem eu disse, a primeira coisa que todo mundo pensa, que é o uso que a gente precisa de um banco imutável, que tudo vai ser auditado, a gente vai poder ver tudo isso, a gente não vai poder modificar, é o dinheiro. Eu não quero que mexam na minha conta se não fui eu. Então é para isso que o Bitcoin foi criado. A primeira implementação de blockchain e a mais famosa, a mais usada, e a criptomoeda mais famosa. A ideia do NFT, ok, é cartório. Essa é a explicação. É cartório, é documentação. Só que, de novo, por que eles veem isso como muito interessante? Eu digo às pessoas que são entusiastas dessa tecnologia. Porque o cartório é um governo que te emite isso. É uma autoridade que precisa te dizer, ok, esse documento é válido porque você veio aqui, registrou, eu auditei que é você mesmo, e sou eu, né, a autoridade aqui, o governo do Brasil, o governo dos Estados Unidos, que digo que isso é válido. Os NFTs usam essa tecnologia de blockchain, que tem um banco de dados imutável, gerido por toda a comunidade, que não é controlado por uma pessoa só, na realidade é controlado por todo mundo por meio do algoritmo, para dizer exatamente isso. Esta coisa aqui foi registrada como tal, e daí isso é usado para obras de arte exatamente para a gente poder dizer, por exemplo, esta aqui é a única versão oficial deste desenho. Então, que nem tem uma Mona Lisa oficial e não tem valor nenhum se eu imprimir uma Mona Lisa e colocar na minha sala. A ideia deles, que eu acho que a realidade comprovou que a gente ainda não chegou nesse ponto, é que, ok, eu poderia pintar uma nova quadro tão famoso como uma Mona Lisa e ter uma versão digital dele que é a versão original, e quem diz isso é o governo dos Estados Unidos, é o governo do Brasil, é o governo da China? Não, é a internet como um todo, as pessoas que fazem parte da comunidade como um todo, por meio do algoritmo, chegaram a essa conclusão. E daí eu acho que, explicando isso, a gente percebe como isso cai muito na questão da fetichização da tecnologia. Porque pode até ser que o algoritmo te diga isso, mas o que a vida real diz, sabe? As pessoas fazem uma piada, eu posso copiar o teu JPEG, no caso do NFT, e agora e tal. A pessoa vai dizer, não, mas tecnicamente eu sou o dono. O que isso te entrega na vida real? Nada. Hoje. Mas no futuro a gente poderia, por exemplo, implementar cartórios dessa maneira. O Drex, a moeda digital brasileira, ela vai usar uma blockchain para implementar basicamente a mesma coisa, dinheiro digital do Brasil, por meio dessa tecnologia. Não vai ser uma criptomoeda, é só uma expressão digital do real que o BC vai poder controlar lá. Mas enfim, esse assunto é complicado, depois recomendo o vídeo para vocês. Mas foi uma ótima visão que você deu. Uhum. E me responde aqui também mais uma coisa. Por que esses processos dizem que causam danos ambientais?
Aonde estão os danos ambientais associados a criptomoedas ou a banco de dados? Sim, as criptomoedas especificamente, tá? Porque assim, tudo. Se a gente quiser falar mesmo, tudo que a gente produz causa um dano ambiental hoje, né? O problema é que a gente precisa produzir cada vez mais e não só o que a gente precisa, mais do que a gente precisa para a gente poder vender, né? Tem isso aqui. Mas por que a criptomoeda especificamente ela tem esse problema do meio ambiente? Porque o algoritmo de consenso, que lembra que eu disse, né? Todo mundo vai chegar à conclusão de que, ok, esse é o valor de dinheiro que você tem na sua carteira Bitcoin. Isso é um banco de dados compartilhado por toda a comunidade que está usando. Quem é essa comunidade? Todos os computadores conectados na rede do Bitcoin, que estão processando coisas o tempo inteiro e estão gastando seu poder de processamento, logo sua energia, para fazer essa rede funcionar. Por causa da maneira como o algoritmo de mineração funciona, que eu não vou explicar aqui, mas é necessário, e a recompensa de gastar a tua energia e os teus equipamentos para fazer isso é que você vai ser recompensado com criptomoedas. Por isso que a analogia, o nome do processo é mineração. A gente está ajudando a manter a rede, a gente está validando transações, a gente está fazendo o consenso da rede inteira, todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo está gastando sua energia para fazer isso, mas todo mundo está recebendo um pouquinho de dinheiro, entre aspas, porque está recebendo criptomoedas. Tá? Mas por causa disso, existe muita gente que está fazendo esse processo de mineração e isso elevou muito o custo de energia dos países que estão fazendo isso. E também a depreciação dos equipamentos, porque as pessoas compram cada vez mais equipamentos para fazer isso. E o problema de como esse algoritmo funciona é que ele precisa... Em resumo, ele funciona em ciclos. E para o Bitcoin, a cada 10 minutos, a gente vai finalizar um ciclo e alguém vai receber um pagamento. É basicamente isso. E para esse ciclo durar 10 minutos, quando tem mais pessoas fazendo esse processo, ou seja, ele está acontecendo mais rápido, o algoritmo se ajusta para que todo mundo tenha que gastar mais processamento. É como se fosse uma questão de oferta e a demanda. Todo mundo contribui. Quando muitas pessoas estão contribuindo, todo mundo precisa contribuir mais. Aumenta. Tá? Exato, aumenta. E daí é um ciclo gigante. Exatamente. É um ciclo gigante de desperdício de energia e é literalmente desperdício, e isso tem a ver com a maneira como o algoritmo precisa funcionar. Porque se ele não desperdiçasse energia, a gente compromete as características boas do algoritmo, que é a segurança e tal. É um pouco difícil de explicar isso, mas daí tem literalmente 1 hora de explicação de como funciona o algoritmo de mineração. Mas por causa disso, e daí só para dizer assim, conectar isso com a realidade agora um pouco. Muito desse trabalho de mineração acontecia na China. Porque empresas colocavam lá, porque eles têm, por exemplo, vocês podem pensar Shenzhen, que é aquele lugar onde tem muitas fábricas de tecnologia, onde todas as empresas produzem isso, e tem um custo de energia elétrica barato. Então, esses 2 fatores econômicos que tinha ali propiciaram que empresas colocassem grandes fazendas de mineração, eles chamam, né? Talvez deveria ser minas de mineração, mas fazendas de mineração de Bitcoin, onde eles tinham acesso barato a computadores que podiam fazer essa mineração, placas de vídeo, que é o que é usado, e acesso a energia elétrica barata. A China proibiu esse tipo de coisa exatamente porque eles perceberam que isso era uma coisa que não estava beneficiando nada a economia deles, criando uma especulação ali e criando uma indústria que eles não acharam que eles queriam apoiar ali. Quando foi feita essa proibição, todas essas empresas foram para o Cazaquistão, onde eles têm um custo de energia bastante barato, porque principalmente usinas de carvão, e daí não tem a questão do hardware, mas eles foram para lá. E se o Cazaquistão, por algum motivo, não suportar isso, vão ir para algum outro país, entre aspas, de terceiro mundo, também subdesenvolvido, que tem energia barata e que permita isso. E no Cazaquistão isso gerou um problema de falta de energia lá, porque eles estão usando energia demais e deixando a população que precisa usar mesmo com menos energia. Então é parecido com, por exemplo, as questões ambientais de agricultura. Eu acho que a questão da quinoa, por exemplo, que se planta quinoa demais para exportação, e daí a soja aqui no Brasil, planta muita soja para mandar para fora, para ganhar dinheiro e não para alimentar aqui, e daí a gente planta menos das outras coisas, que é só a agricultura familiar que faz. Então isso é uma maneira como isso se expressa no mundo real, a questão da energia, por que é danoso ao meio ambiente e por que tem a ver com esse processo dessa tecnologia. Foi uma ótima resposta. Ficou bem... Quando a gente vende soja, na verdade, a gente vende água, que é para irrigar a soja. A soja, qualquer país, muitos países poderiam plantar, mas ter água.
Bom, eu vou pular então aqui as 34 perguntas que eu ainda tinha e vou fazer a última, para Tá. que você possa comentar, que eu acho que você vai gostar dessa pergunta, que é o seguinte: por que a IA não pode substituir a função de programador? Por que uma função de programador não é uma coisa tecnicista e obrigatoriamente tem uma ideia, uma ideologia por trás? Por que o pessoal de TI não percebe isso e trata como se os algoritmos fossem entes apolíticos, que não tivessem um objetivo? Dá uma visão aí dessa tua profissão e dos riscos que a IA tem para ela. Tá, eu acho que é duas questões, né? Primeiro que eu acho que substitui, tá? Essa é a pergunta curta. Ela tem como substituir. E eu acho que cada vez mais programadores, né, que é a minha profissão, acham isso. Agora. E eu tenho visto, né, eu já faço o canal há quase 2 anos. Tenho visto uma evolução da opinião das pessoas. Porque há alguns anos atrás a gente não imaginava nem que a IA conseguiria gerar imagens no nível que gera e gerar textos no nível que gera. E eu acho que a surpresa que a gente teve com os modelos de linguagem, que por mais controvérsias que a gente tenha, eu não quero ter essa discussão. Tem pessoas que veementemente acham que, por exemplo, o que modelos de linguagem fazem não é pensamento, tanto filosoficamente quanto prático, e eu posso até conceder isso, só que o que eles fazem é manipulação de linguagem. E eu acho, o que eu trago para as pessoas é que a linguagem, ela consegue expressar muito melhor vários dos processos que mimicam o pensamento, que simulam o pensamento do que a gente pensava. Então, um mero rearranjador de palavras, que a gente pode dizer dessa maneira, que é um modelo de linguagem, consegue não só escrever textos de uma qualidade muito boa, como começa a poder escrever código de uma qualidade muito boa. E eu acho que eles cada vez mais vai substituir o trabalho, não todos os programadores, mas parte do nosso trabalho, e, ou seja, criando a necessidade de ter menos pessoas fazendo nosso trabalho. Mesmo que não necessariamente seja bom essa substituição. Já tem várias notícias dizendo que por a gente estar dependendo muito de processos de automatização por IA na geração de código, nós temos mais problemas. Nós temos mais de alguns tipos de defeitos no código, erro. Mas, ao mesmo tempo, se isso conseguir diminuir o custo de produção de software e os lucros continuarem subindo, provavelmente é isso que vai acontecer, porque foi o que aconteceu em diversas indústrias. Eu acho que a gente sabe que hoje tem produtos que têm uma qualidade muito menor do que a gente tinha há 20 anos atrás, mas mesmo assim a gente continua comprando esses produtos, eles continuam sendo produzidos assim. Seria legal, né, que a gente parasse de produzir tanto plástico, tantas coisas que a gente não precisa, mas não é assim que está funcionando. Eu acho que tem muito a ver com isso, a substituição do emprego do programador. A linguagem, que é o que a gente faz quando a gente está escrevendo código, ela é mais fácil de automatizar do que a gente achava. Agora, por que os programadores tendem a não enxergar isso, não ver as relações políticas, essas coisas? Eu acho que isso é a luta que eu tenho feito no canal sempre, que é a gente discutir essas coisas. Tem a ver com a questão da gente ver a tecnologia como separada da sociedade e o programador se vê como esse ser, inclusive, separado da sociedade, pois ele é quem entende de tecnologia, né? Quem sabe manipular esta magia e tal. Ele seria como se fosse um mago que entende da tecnologia, quando na realidade não, ele é um trabalhador que nem todos os outros, que por um tempo a gente conseguiu gozar dessa posição mais privilegiada no processo produtivo, poucos profissionais, um campo muito aquecido, e isso cada vez mais vai acabar. Inclusive, tem essa crítica que eu tô fazendo, ela não é nem nova. Lá em 95 tem um texto, que também tem vídeo sobre isso no canal, e eu recomendo a leitura do texto, que se chama A Ideologia Californiana. E nesse texto, um pesquisador da Europa está fazendo um comentário, Andy Barbrooks, eu acho, está fazendo um comentário sobre a indústria da Califórnia, onde estava surgindo a indústria da computação. E ele descreve o perfil deste programador. Eu estou sempre falando no masculino, mas também porque é uma indústria muito focada até hoje nos homens, né? Muito dominada pelos homens, naquela época muito mais, que se vê como um artesão digital. Ele usa essa figura. Ele se vê como essa pessoa que navega a tecnologia e sabe massagear e trata isso como arte. Mas, inclusive, eu acho que tem a ver cada vez mais a precarização da nossa profissão e a automatização dela com a desartesanalização desse projeto. Ele está virando cada vez mais uma engenharia, inclusive o nome
do campo que estuda isso, que eu estudei na faculdade, quem faz faculdade, curso técnico, estuda engenharia de software, que seria a engenharia para fazer software. E quanto mais a gente transforma isso numa engenharia que tem resultados reprodutíveis, que tem métricas reprodutíveis, menos isso é uma arte, menos isso a gente é um artesão, e mais fácil da gente colocar uma máquina que vai reproduzir exatamente todos os processos que a gente quer fazer. Pra gente não vai ser muito bom isso, mas eu acho que é a tendência do que tá acontecendo. É uma coisa também que é um dos tópicos, assim, que eu trago bastante no canal. Isso eu acho que a gente está vendo o desaparecimento, a automatização da nossa profissão em tempo real. Lucas, foi ótimo conversar com você. Muito obrigado pelas suas respostas. Foi bastante esclarecedor. Agradeço o seu tempo. Agradeço a todos os presentes. Então, vamos ficando por aqui por hoje, com a nossa primeira cidade. Quer falar alguma coisa? Mas antes de terminar, eu ia convidar a todos para se inscrever no seu canal, não só para se inscrever, como ia qualificar o canal dele, é bastante interessante e esclarecedor, e eu recomendo a todos. Pode falar, Lucas. Eu ia pedir isso também, agradecer, e também a falar do coletivo que eu faço parte, a Soberana, tá? A gente é um coletivo que começou como sendo um coletivo de criadores de conteúdo durante a pandemia, mas hoje a gente já é um coletivo que está fazendo várias outras atividades políticas, inclusive organizando profissionais de diferentes áreas de atuação. A gente tem organizado psicólogos no projeto Sameca, organizado professores no projeto CESPEM e advogados no projeto Júri, e eventualmente nós vamos tentar também adentrar na zona da tecnologia aí, mas a gente é um movimento que tem feito essa questão da agitação e propaganda, e agora a organização da classe trabalhadora na internet, com o viés de esquerda radical, com o viés marxista-leninista. Muitas pessoas acham, principalmente no campo da tecnologia, né, que não é legal envolver política, não é legal envolver esse tipo de coisa, mas as análises que eu estou tentando trazer para vocês lá, eu acho que dá para entender por que a gente precisa envolver e cavar mais fundo, entender essas relações políticas. Então tinha que falar da Soberana, e é isso aí, agradeço a oportunidade, e isso aí, sigam o canal e muito obrigado. Eu que agradeço. Não esqueçam, os interessados em certificação, de assinar a lista de presença que está no site, que está no chat. E boa noite para todos. Mais uma vez, obrigada, Lucas.